Olá, conversa de peso de hoje traz de volta um querido amigo e a gente sempre faz uma introdução do nosso convidado. Não preciso porque ele já esteve aqui, já fiz essa introdução. Agora, faz tempo, faz muito tempo. Nós já estamos aí com 1.200 conversas de peso e ele foi o convidado de número 4, Henrique Schneider. Fazia muito tempo que tu não voltava aqui nessa mesa. Que honra te receber, que bom estar contigo, meu querido amigo. Rodrigão, a alegria é mútua. Alegria e emoção mútua, então, nesse sentido. Porque tu falaste do querido amigo e o fato de eu ter sido o 4º convidado desse programa. E esse programa já ter estabelecido hoje mais ou menos 1.200 entrevistas, comprova o quanto o programa também é querido. Acho que o programa começou bem lá naquele início, bom, lá, que deu um sim. empurrão bom. Assim, mas a gente não vai ficar trocando lantejoulas até o final. Mas é verdadeiramente uma alegria, uma emoção e uma responsabilidade estar aqui. Ainda mais sabendo que eu fui um dos primeiros 5 desse programa. As lantejoulas hoje são todas tuas, tá? Parabéns, são 8 anos, 1.200, mais ou menos 1.200 entrevistas. Tem tanta gente para entrevistar. Tem tanta gente para entrevistar, Rodrigão? Falta muita gente ainda, né? E aí, brincadeiras à parte, que nós estamos aqui para falar de ti, algumas pessoas, infelizmente, eu tive que ir riscando no meio do caminho, porque acabaram não estando mais entre nós. Sim, eu não tive a oportunidade de conversar inúmeras vezes, de entrevistar várias vezes o ex-prefeito Jair Foscarini, e ele nunca sentou na bancada do Conversa Peso, ele faleceu ali no 2º, 3º ano, e acabou não dando, a agenda não fechando para o calendário eleitoral em algum momento e tal. E assim, algumas pessoas, infelizmente. Mas tem muita história linda para contar, tem muita gente com muita coisa gostosa para nos entusiasmar ou reencantar com a vida, enxergar a vida de uma forma diferente. E tu faz isso sempre, com a tua alegria, com a tua visão de mundo, quando tu nos empresta ela, seja através da tua fala, dos teus escritos nos jornais, na internet, seja através dos teus livros. Eu sou um grande entusiasta de ti, tu sabe disso. Adoro o que tu escreves, sou um fã. Eu sempre digo assim, os romances sempre são aqueles livros, né? Todo mundo pensa qual é o romance da sua vida, né? Agora, eu sou apaixonado pelo Avenida de Histórias, um livro do Henrique, junto com o pessoal na época da Cultural, né? E que conta histórias do Café Avenida, que ele viveu muito com o pai dele, que ele viveu depois na juventude dele também. Pessoas que estão andando pelas ruas até hoje por aí. O cotidiano bem-humorado de Novo Hamburgo. Mas o que está fazendo volta ao mundo é, por exemplo, um 70. Sim. 70 coisa fantástica isso, Henrique. Antes de... Eu já vou falar sobre os 70, mas eu queria recuperar um pouco dessa tua fala anterior. Dessa questão do falar bem, do dizer bem. E nós nos conhecemos há tempo. Tanto eu como tu, somos pessoas com posições fortes e tal, mas é necessário nunca se perder a afetividade. Sempre considerar que, por exemplo, alguém que pense diferente da gente, isso vai acontecer no mundo, no nosso cotidiano, ela não é necessariamente um inimigo ou uma inimiga, e sim alguém que pensa diferente da gente. E que, inclusive, merece ser escutado. Então, a minha literatura, ela sempre tem uma lógica de ponte, certo? A literatura é sempre eu costumo dizer que a gente tem muito mais pontes a nos unir do que muros a nos separar. E a literatura é também uma ponte, inclusive quando ela desnuda períodos absolutamente que não podem se repetir, né? E é o caso do 70. É o caso, na verdade, não só do 70, que agora, ontem mesmo eu estava conversando com o meu editor, da editora dublinense, e o 70 vai agora para a sua 5ª edição. Que maravilha. 5ª edição comercial. Nós tem antes disso uma edição pela Biblioteca Pública do Paraná,
porque o livro ganhou, na época, o Prêmio Paraná de Literatura. Então, a primeira edição foi uma edição não comercial, uma edição que foi só distribuída em escolas e centros culturais, basicamente do Paraná, e depois disso foram feitas as edições comerciais. E eu tenho essa alegria de saber que o livro já está indo para a sua 5ª tiragem, né, através da editora Duplinense. O que dá mais alegria, assim, ver ele vendendo bem ou ganhando prêmio? Vendo ele ser bem lido. Porque as duas coisas são gostosas. Sim, claro. Nenhuma dúvida disso. Vender bem, ganhar prêmio. Eu acho que tem mais ou menos não uma confusão, mas tem uma espécie de comunhão entre todas as coisas. Mas, fundamentalmente, o que mais dá alegria é ser bem lido. Ele ressonando. Ser bem lido. É ser, exatamente, ver o livro acontecendo, ressoando. E ele está efetivamente acontecendo, né? Continua acontecendo e tem histórias lindas para a gente contar dele, do que está rolando agora. O Henrique, tu fala de um dos capítulos mais tristes da nossa história, que a gente não deve, de maneira nenhuma, permitir que ele volte a acontecer, mas a gente vive dias muito difíceis, de muito tensionamento, Sim. de extremismos, não só no Brasil, mas um capítulo muito triste da nossa história, é onde nós mais sofremos, mas mundo afora a gente está vendo um agravamento, um aprofundamento na divisão de pessoas que simplesmente são irmãos que pensam diferentes, né? Eu costumo dizer, e eu cito aí um político que teve uma importância fundamental no século XX e que não é um político, pode-se chamar ele de qualquer coisa, menos de um político de esquerda, que é o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. O Churchill dizia que a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Ou seja, a democracia é um sistema falho que precisa obrigatoriamente se perfectibilizar e se aprimorar todos os dias, mas ela é efetivamente o melhor de todos os sistemas, ou seja, o pior com exceção de todos os outros, né? E é justamente isso. A gente vê assim eu queria dizer que a gente vê com espanto, mas o triste é que a gente não vê com espanto esta questão de um retorno de sombras de áreas ditatoriais em vários lugares do mundo, certo? E é um sistema, ninguém pode apoiar um sistema de ditadura. Ninguém pode apoiar um sistema em que a tortura, por exemplo, que é a abordagem dos 70, em que a tortura seja um sistema, em que a tortura aconteça de uma forma cotidiana, certo? E que seja, sim, de conhecimento da instituição país. Não pode, não pode. Por isso que eu escrevi... É desumano isso, né? É desumano, exatamente. Não me recordo, acho que o Fernando Pimentel, que foi governador de Minas Gerais, ele dizia que a tortura é o que há de mais degradante porque ela pega o cidadão ou a pessoa absolutamente indefeso. Absolutamente indefeso. Nós temos, assim, os exemplos de tortura que alguns aparecem, inclusive, no livro, mas eles aparecem de uma forma muito leve, muito leve. O Stuart Angel Jones, que foi um militante filho da Zuzu Angel, depois foi que virou também uma militante a partir disso. O Stuart Angel Jones, ele morre depois no quartel onde ele estava preso, ele teve a boca presa ao cano de descarga de um jipe militar, e os militares começaram a rodar no pátio do quartel, né? E ele preso sendo arrastado. Ou seja... Isso é sadismo, já não é mais nem... Não existe nome para isso. Não existe nome para isso. São todas as dores. A dor do gás carbônico, a dor do queimar e a dor de ser arrastado por um carro. E depois é deixado ali. O Alex Polari de Alverga, que foi também preso nesse período, conta que ele ouvia, durante a noite, os gemidos do Stuart Angel pedindo água. E eu acho que não existe uma cena mais triste do que um homem torturado morrer pedindo água. Então, isso não pode existir, certo? A gente não pode pensar que isso possa existir.
Então, por isso, eu resolvi escrever não só o 70, que está seguindo esse seu caminho que me dá muita alegria, mas sim a trilogia da ditadura, que vai tratar de 3 grandes temas desse período. Tortura, que é justamente que é abordado no 70, né? Certo? O exílio, que é o tema desse meu próximo livro, que sai agora na metade do ano pela Dublinense, que chama-se A Solidão do Amanhã, e a censura, que vai estar num livro que ainda está sendo escrito por mim, né? Ô Henrique, o teu personagem ele tem um duplo caráter, né? Porque além de viver isso, ele vive de uma forma ainda mais injusta. Não tinha nada a ver com a história. E ele é justamente tal como a gente vive no Brasil até hoje, todos os dias. Ele é justamente colocado para que a gente saia daquele discurso de que a tortura, por exemplo, ela só aconteceu em relação a quem era militante. A quem explodia bombas, ou assaltava bancos, pegava personagem, exato, ou quem estava simplesmente militando sem fazer nada disso, né? Ou seja, quem estava distribuindo panfletos, né? O Raul é um bancário que absolutamente apolítico, que é confundido com um dos militantes que na época tentou sequestrar o cônsul norte-americano em Porto Alegre. Essa história efetivamente aconteceu, certo? E nessa confusão ele é preso. Ele é preso e fica num centro clandestino, como efetivamente tinha em Porto Alegre. Ele é obrigado a confessar algo que ele não tem a menor dúvida e torturado várias vezes para isso. Então, isso acontece. Então, o personagem não tem absolutamente nada a ver com a questão política da época, em 1970. Né? E mais, existe uma personagem que é a mãe do Raul. O Raul, que é filho único. Então, tem a personagem que aparece em vários capítulos, sempre com só com um discurso único. Ela falando, procurando. Ela vai à igreja, ela vai ao jornal, ela vai à delegacia, ela vai procurar o filho sem saber onde ele está. E eu não sei se existe dor maior do que a dor de uma mãe que não sabe do seu filho. Não sabe do seu filho. Não é a dor de saber que o filho está morto. Não saber se está morto, se está vivo, o que aconteceu, certo? E eu coloco então justamente essa personagem para dizer que aquele sofrimento não para no próprio Raul, no próprio personagem, mas se estende também. E isso é o que a gente deve. A gente não pode dar spoiler de tudo, tá? Porque efetivamente muita gente ainda não leu o livro, então a gente não pode tratar isso dessa forma. Mas eu quero saber muito como é que isso vira uma carreira internacional. Na volta do intervalo. Vamos hoje lá. Numa conversa de peso com Henrique Schneider. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o advogado, mas hoje aqui conosco o escritor, sim, Henrique Schneider. Ótimo. Vamos falar do escritor. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, faculdade INH, que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado com a nova cara da moda no SIC, em Gramado, de 23 a 25 de maio. Vale TV e nosso Calçados S.A. estará lá durante todo o evento, e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Abraço para o nosso amigo Moacir. O Henrique,
70 está sendo lançado na Indonésia. A Indonésia é do outro lado do mundo. Quando a gente fala do nosso aeromóvel, eu lembro sempre que, em primeiro lugar, ele existir, não foi aquele 1 quilômetro ali em Porto Alegre. Foi na Indonésia. Foi na Indonésia, porque ali ele só estava ali. Né? Exato. Agora a Indonésia está descobrindo os gaúchos aí, pelo jeito. Né? Como é que é esse negócio de ver teu livro fazendo uma carreira internacional? E quando a gente fala Indonésia, a gente tem que lembrar também no Egito, na Itália. Como acontece isso na vida do cara aí? Isso é devido... eu sou um escritor que me dedico muito à minha condição de escritor. Eu sou muito... Ou seja, eu escrevo ou entro na condição de escritor todos os dias, né? Certo? Ainda que não consiga necessariamente escrever todos os dias. Mas, apesar disso, eu sou um escritor que mora fora dos centros editoriais mais fortes. Eu moro longe do Rio, moro longe de São Paulo, moro inclusive longe de Porto Alegre, que é um centro editorial forte. E quando eu falo longe, essa distância, esses 42 quilômetros que nos separam de Porto Alegre, eles são uma distância muito grande no sentido de me tirar do eixo. Exatamente. Então eu preciso fazer um esforço maior. Mas eu tenho duas sortes. Eu tenho a sorte de ser publicado. Além disso, mesmo nessa condição, tive a sorte de ser publicado por boas editoras brasileiras. LPM, a Dublinense, a Mercado Aberto, a Bertrand, a Lê de Minas Gerais, enfim, são editoras muito respeitadas. O nome disso não é exatamente sorte, né, Henrique? Tem que ter mas competência, senão não acontece. Mas sorte exato. Claro, competência, não desistir, né? Perfeito. Certo? Não desistir, ou seja... Belo testemunho. Mas enfim, e agora, eu tenho hoje a sorte, então, de contar com uma editora que trabalha bastante nesse sentido, que é a editora Dublinense, através do Rodrigo Rospe e do Gustavo Faraon, que são os editores da casa, certo? São sócios da Dublinense. E também eu tenho a sorte, a alegria, e eu te digo assim, uma honra mesmo, de ser representado por uma das agências literárias mais importantes do Brasil, que é a Vilas Boas e Moss, que é da Luciana Vilas Boas e da Ana Luísa Cardoso, né? A Luciana, que foi durante 15 anos diretora editorial do Grupo Record, uma das pessoas mais importantes da história do mercado editorial brasileiro, né? E hoje representa uma série de autores, né? Tanto no Brasil e com co-agências internacionais, certo? E eu consigo ser, então, sou representado por esta agência. Mas, enfim, especificamente no que diz respeito a essas publicações, elas foram muito fruto de um trabalho justamente tanto de um como de outro, né? Então, o primeiro contrato fechado foi com o Egito, certo? Com a editora Setsafa, e que teve problemas de adiamento por conta da pandemia. A pandemia atrasou muitas questões, né? Inclusive atrasou economicamente muitas questões, certo? Então, ele ainda não tem a previsão de lançamento, apesar de já estar contratado, né? Tu já viu ele escrito? Não, ele já está traduzido. Já está traduzido. Mas imagino que tu não tenha lido ele ainda. Não li. Fica bonito, né? Não supervisionei a tradução. O árabe da direita para a esquerda, aquela coisa toda. A tradução foi feita por um competentíssimo tradutor egípcio chamado Sayed Vassel, né, que já traduziu para lá o Julian Fuchs, já traduziu o Machado de Assis, traduziu essa de Queiroz, né? E na Itália ele sai pela Red Star Press, certo? Já está contratado também, e ele sai agora, neste ano, até setembro, né? A tradução é do Giacomo Falcone, que traduziu também o Julian Fuchs para lá, e que é o tradutor para o italiano do maior fenômeno editorial brasileiro dos últimos 10 anos, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que só aqui no Brasil vendeu mais de 300 mil exemplares, certo? O Giacomo foi quem traduziu, 70, né? Foi quem traduziu também o Torto Arado. Na Itália, então, ele sai entre maio e setembro, ainda não depende de negociações que são feitas através das editoras, né? E na Indonésia, ele sai em 2023.
em princípio, no primeiro semestre de 2023. Isso são processos sempre longos, né? Certo? E há mais alguns contratos com outros países que estão sendo negociados. Qual é a língua deles lá? Bahasa. Vai ser malaio, vai ser javanês. em Bahasa. Bahasa. Essa editora conseguiu, ela tinha dificuldade, sempre queria publicar um autor brasileiro, né? Mas tinha dificuldade para conseguir alguém que traduzisse diretamente do português para lá. Preserva a titulação? Na Itália, sim, está preservado, certo? No Egito, em princípio, não deve ser titulado, porque é um título que aqui no Brasil ele tem força. Ele conversa com a gente. Ele conversa conosco pelo período, inclusive pela Copa de 70, que aparece no livro, né? Mas nos outros países ele deve ter uma chamada um pouco mais comercial. Chamada que dialogue mais com o próprio a gente lugar. acaba comprando muitas vezes claro, título, claro, né? claro. Ele é importante na nossa escolha. Então o 70 não vai, 70 provavelmente não vai. Na Itália ele vai ser mantido como 70. Na Itália eu já vi o esboço da capa, está muito bonita, né? Então... E lembrando que tem muita gente daqui que saiu para lá, que viveu lá durante a ditadura, né? Sim. Grandes nomes, né? Chico Buarque passou por lá com os pais já, né? Com o pai e ele. Foi para lá, sim, não podia voltar. Né? Veríssimo passou por lá, enfim, muita gente, por um motivo ou por outro... O exílio. Viveu fora. O exílio é essa próxima pauta, a próxima temática. Sim. A história da inspiração tua é maravilhosa também. Conta um pouquinho para nós essa inusitada inspiração. Eu brinco que esse livro tem uma espécie de coautoria com o jornalista, promotor público, Cláudio Brito, né? Uma figura queridíssima e tal. O Brito, numa conversa que nós tivemos, ele me contou a história que ocorreu com o pai dele. O pai dele era um servidor público, um homem, ele diz, um homem mais de direita na época, isso em 1960, 70, né? Aquilo que a gente chamaria do cidadão de bem, acima de qualquer suspeita, né? Enfim, de gravata, a vida inteira e tal, certo? Mas quem era também ele? Ele era amigo dos pais de uma figura, o Marco Aurélio Garcia, que depois teve uma vida política muito intensa e que o pai dele, pai do Brito, chamava de Bigorrilho, que tinha se criado do lado. Se criado, eram amigos de infância, o Brito, o Marco Aurélio Garcia e as famílias, né? Enfim. E o Marco Aurélio precisava sair. E precisavam do quê? Para ir daqui até Livramento, onde o Marco Aurélio foi deixado para ir para o seu exílio no Uruguai, certo? Precisavam de alguém que não despertasse suspeitas, certo? E quem foi convidado para fazer isso? Por conta dessa amizade de muitos anos, o pai do Cláudio Brito, que foi quem levou, então, o Marco Aurélio Garcia até Livramento, certo? E aí o Brito não sabe muito essa história, porque isso não está no meu livro, né? Mas eles aproveitaram, em princípio, um funeral que foi até Rivera, certo? E quando foi umas 3, 4, 5 quadras para lá, certo? O pai do Brito disse, bom, Bigorrilho, agora é contigo, certo? E, segundo ele conta, ficou sabendo eram outros tempos, difícil a comunicação, mas ficou sabendo só do Marco Aurélio Garcia, quando o Marco Aurélio estava, se não me engano, na Argélia, ou alguma coisa assim, enfim. Então, eu conto, a partir disso, eu resolvi estabelecer uma história também. Só que, claro, essa história não vai até Livramento. Eu faço essa história que vai de Porto Alegre, certo? Em que o Jorge Augusto precisa levar o Fernando, que é um amigo de infância e que está envolvido na luta estudantil e que precisa sair do país por conta de estar sendo ameaçado, né? Leva o Fernando de Porto Alegre até Aceguá, que é a 60 quilômetros depois de Bagé e que faz divisa seca com o Uruguai, certo? São duas Aceguás, né? E depois tem Melo, Melo. E o meu livro termina em Melo, que é uma cidade
pequena, né? Ainda hoje uma cidade pequena, e tem, enfim, ele vai até Melo. Vai até Melo. Tu gosta de escrever do Uruguai também, né? Gosto de escrever do Uruguai. Gosto de escrever do Uruguai, certo. O Henrique, essa questão de escrever das nossas coisas, que me parece tão óbvia, mas ela é tão preconceituada muitas vezes, né? Porque as pessoas acabam querendo contar histórias de outros lugares do mundo, e a nossa aldeia ela é muito nossa, e ela poderia ser nossa em qualquer outro lugar. Isso é a linguagem universal que tu busca? Eu brinco, na verdade, Rodrigão, a gente tem assim, as editoras independentes, elas têm um grande papel nessa história, na manutenção porque botar ceguado, ninguém botar ceguado num livro, Henrique Schneider. Exatamente. Ela não é. Então, eu brinco assim. Não botou ainda, vai ser lançado agora na metade do ano. Na metade do ano, certo? Já está na pronto, editora. Está na forma. Eu brinco assim, ó, eu costumo dizer, a gente vai num aeroporto em Kinshasa, em Lima, em Pequim, no Rio de Janeiro, em Nova York ou em Paris, os livros vão ser basicamente os mesmos nas livrarias dos aeroportos, que são os livros das grandes. E normalmente eles vão ter assim muito suspense, vão ter Veneza, Código da Vinci, o Código Exato, vão ter algo nesse sentido. Chavão, né? Vão ter isso. E aí a literatura cumpre uma das suas funções, que é a do entretenimento, mas ela não cumpre a outra, que é o do desacomodar. De colocar a voz do lugar, certo? Porque elas todas vão estar baseadas, entre aspas, em grandes cenários, tipo Florença ou Paris ou sei lá o quê. A Ceguá não vai aparecer nunca. As editoras independentes cumprem essa função necessária e essencial de manutenção dessas vozes, certo? Então, espero... Mas dói para um escritor, assim, pensar que pô, tu ter visto um Machado de Assis, tu leu um Machado de Assis, imaginar que ele era brasileiro, tu leu um Érico Veríssimo, imaginar que ele aqui da nossa Cruz Alta, com o centro urbano dele aqui, ou qualquer outro lugar do Rio Grande do Sul, como várias das obras dele. E isto não ter sido, talvez, determinante para ele não ter explodido o mundo inteiro. Hein? Mas o fato é, mas assim a gente tem outros exemplos que são, entre aspas, muito mais tristes. Por quê? Porque o Machado hoje é reconhecido como um dos grandes escritores da história. Está se lendo ele mundo afora agora, né? É impressionante isso. Eu comentei contigo, o Sayed, meu tradutor no Egito, é tradutor do Machado. Pois é. Né? E o Érico, a Europa descobriu ele também. Sim. Redescobriu agora. E o Érico, na década de 50, fazia palestras para 1000 pessoas fora do Brasil. Né? Então, mas era uma época em que a literatura também competia com muito menos coisa. Né? Hoje não tinha celular, né? Hoje eu vou fazer uma palestra numa escola e, de vez em quando, vai ter algum moleque no celular, né? Ou seja, a gente está competindo com essa atenção o tempo inteiro, né? Mas a gente, quem escreve sabe que ser lido por muita gente é uma exceção, certo? A gente sabe que o nosso quadrado é um quadrado pequeno, mas a gente precisa ocupar esse quadrado com toda a força para que, de alguma forma, a gente consiga aumentá-lo. É o que a gente deve fazer. E não tão pequeno assim, tá aí os 70. Tá aí os 70. Uma hora dessas coisas estão acontecendo. Vencedor de prêmio de literatura no Paraná, ocupando espaços na Ásia, na África e na Europa. E na Europa, exatamente. Além de, claro, no nosso Brasil, exatamente. No nosso Cone Sul. Adorei conversar contigo. Eu também. Sempre adorei estar aqui. Uma delícia falar contigo e gostoso demais poder falar das nossas coisas e poder ser contemporâneo a um cara do teu tamanho. A alegria foi minha. Espero, eu costumo dizer assim, tomara que tenha tido a mesma alegria conversando comigo do que eu tive conversando contigo. Certo? O 70 está aí, tá? A sugestão é que quem não leu, busque ele antes da solidão do amanhã, que vem aí na metade do ano. Hoje, numa conversa de peso, não com o advogado Henrique Schneider, hoje com o escritor Henrique Schneider. No oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e Locfer Fechaduras. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.